Na escuridão da noite, segredos sombrios ganham voz. Escute com atenção. E não se esqueça, as sombras também observam. O casarão de Água Verde. Há lugares que carregam o peso do tempo de maneira quase física, como se cada pedra, cada parede, fosse impregnada com a memória daqueles que ali viveram, sofreram ou morreram. O casarão de Água Verde, no município de Guaiúba, Ceará, é um desses lugares. À primeira vista, sua silhueta se impõe na paisagem. 2 pavimentos altos, janelas amplas e um estilo eclético com traços neocoloniais. Mas por trás de sua fachada elegante, um passado de dor, mortes e traições o transforma em um local de terror silencioso. O casarão foi erguido no século XIX por uma família abastada que prosperava na região. Dizem que no início o edifício era visto como um símbolo de status e riqueza, um reflexo da força e da influência da família Cavalcante na política local. Entretanto, a prosperidade da casa estava manchada por horrores que jamais seriam registrados nos livros oficiais. Nas senzalas que circundavam o casarão, escravos eram deixados à própria sorte durante surtos de varíola. Não havia médicos nem cuidados. Apenas o silêncio opressor das paredes de barro e madeira. Os gritos de dor e desespero se misturavam ao vento que soprava pelas janelas e portas mal vedadas. Aqueles que sobreviviam à doença carregavam cicatrizes físicas e psicológicas para o resto da vida, mas muitos não resistiam e eram enterrados em valas comuns, às pressas, sem cerimônia. Até hoje, moradores antigos afirmam que é possível ouvir sussurros à noite, como se os espíritos dos escravos ainda clamassem por justiça ou descanso. Mas o passado do casarão não se resume apenas à dor dos escravos. Em um episódio conhecido como a Tragédia de Acarape, o antigo proprietário, Coronel Emiliano Cavalcante, foi assassinado por um rival político. Os detalhes desse crime ainda são obscuros. Algumas versões falam de uma emboscada sangrenta à noite. Outras relatam que a morte ocorreu dentro do próprio casarão, com o assassino desaparecendo antes do amanhecer. Seja qual for a versão, o resultado foi o mesmo. O casarão foi marcado por uma presença sombria que muitos juram sentir até hoje, após o assassinato. Os membros da família tentaram manter a normalidade, mas o clima de terror se espalhou rapidamente. O casarão, antes símbolo de prosperidade, tornou-se local evitado pelos vizinhos. Ao cair da noite, sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores. Passos que não pertenciam a nenhum visitante. Portas rangendo sozinhas. E o que parecia ser o lamento de crianças. Entre as histórias mais aterrorizantes, está a de crianças que teriam sido mortas por cães ferozes mantidos na propriedade. Relatos antigos falam de pequenos exploradores que ousavam se aproximar das áreas isoladas do casarão e desapareciam sem deixar vestígios. Às vezes, apenas os latidos agressivos eram ouvidos, seguidos por um silêncio mortal. Moradores da região juram que, durante certas noites de lua cheia, o choro infantil ecoa pelos corredores abandonados, acompanhado de um uivo agudo que parece vir dos próprios cães que, segundo a lenda, nunca foram enterrados nem esquecidos. O casarão, com seus 2 pavimentos, corredores longos e janelas amplas, contribui para a sensação de medo. À noite, a lua ilumina as paredes rachadas, projetando sombras que se movem como mãos invisíveis. O vento que entra pelas frestas produz um som semelhante a lamentos ou sussurros, e as portas rangem sem motivo aparente. Muitos que tentaram explorar o casarão à noite relatam sentir uma pressão nos ombros, arrepios que percorrem a espinha, e o cheiro de terra e mofo misturado a algo indefinível, como sangue seco ou velas apagadas há muito tempo. Os quartos do andar superior são particularmente assustadores. Algumas janelas dão para o jardim abandonado, onde a vegetação cresceu desordenada, escondendo antigos poços e buracos que se acreditam ser túmulos secretos de escravos e animais. O chão range a cada passo e as portas se fecham sozinhas, como se tentassem impedir que estranhos adentrassem os recantos mais profundos do passado. O casarão também serviu de inspiração para o livro Progresso Obscuro, que mistura terror e história. Os autores exploraram as tragédias que ocorreram ali, recriando as cenas de sofrimento, vingança e mistério.
No livro, os espíritos dos escravos e das crianças retornam, presos ao local por injustiças não resolvidas, enquanto a presença do coronel assassinado influencia a narrativa com uma aura de vingança. Diversos moradores antigos relatam experiências que beiram o sobrenatural. Um casal que passou a noite no casarão ouviu passos subindo a escada, mas ao verificar, não havia ninguém. Quando voltaram para o quarto, encontraram marcas de mãos nos vidros embaçados das janelas, como se alguém tivesse tentado sair ou entrar. Uma professora que visitou o casarão para estudo histórico sentiu que estava sendo observada. Ao se virar, viu um vulto escuro na ponta do corredor, que desapareceu antes que pudesse se aproximar. Durante a noite, as luzes de velas que os visitantes levavam tremiam violentamente, mesmo sem vento, como se uma presença invisível estivesse interferindo no ambiente. Apesar das histórias macabras, o casarão possui um valor histórico reconhecido. Em 2020, foram protocolados requerimentos para seu tombamento, garantindo que a memória do local e de seus habitantes, mesmo os atormentados pelo sofrimento e pelas injustiças, não fosse esquecida. A prefeitura e a comunidade local realizam eventos culturais no espaço, incluindo decoração natalina e festivais folclóricos, tentando reconciliar a beleza histórica com as histórias sombrias. Hoje, o casarão de Água Verde permanece um lugar de mistério e fascínio. Suas paredes carregam as lembranças de séculos, o sofrimento dos escravos, a morte das crianças, a vingança política e as aparições inexplicáveis que continuam a assombrar aqueles que se aproximam. Para os moradores locais, o casarão é mais do que um edifício abandonado. É um lembrete silencioso do passado e um convite ao medo. Para os curiosos, o local oferece uma experiência única: caminhar por corredores silenciosos, ouvir o ranger do piso de madeira, sentir a brisa que traz sussurros de épocas passadas. E talvez, se a coragem permitir, avistar uma sombra que não pertence a este mundo. Enquanto o sol se põe atrás das colinas e o vento percorre os corredores, é impossível não sentir que o casarão observa. Cada parede tem uma história, cada porta fechada guarda segredos, e cada sombra é um fragmento de uma memória que não quer ser esquecida. Se você sobreviveu até aqui, merece um like. Inscreva-se e venha encarar os próximos horrores comigo. Se tiver coragem.